Então, pessoal, vamos dar continuidade aqui à nossa série de aulas aí com Easter, né? A respeito da Páscoa aí. Nós temos aqui o texto e como é que nós vamos fazer. Nós vamos trabalhar as perguntas e respostas e a gente vai tentar estar conferindo no texto para achar essas respostas lá, tá ok? Então, a primeira pergunta que nós temos é: What were the children looking for? What were the children looking for? Então, aqui a palavra que a gente tem que trabalhar é o were. Were é o passado de are, tá ok? Então, nós já vimos várias vezes, né, a palavra was. Was sendo o passado de is, ou quando eu estou falando de mim mesmo, I am no presente, né? Eu sou, I was, eu era. Se eu estou falando de você, você é, you are. Você era, you were. Então é onde nós vamos usar essa daqui. Então, what were the children looking for? What were the children looking for? Só lembrando, né, que looking for, só para você relembrar aqui, ó, looking for, né, é quando você está ali, né, você está procurando alguma coisa, tá ok? Então, no texto nós temos: On a bright Easter morning, children ran through the yard looking for. Então, nós achamos lá o que ele quer saber na pergunta. E o que vem a seguir? Colorful eggs. Então, a nossa resposta vai ser o que? Colorful eggs, tá? Agora, se eu quiser dar uma resposta um pouco mais elaborada, né? What were the children looking for? E eu quero me referir a the children, tá ok? Só para ficar bem claro, eu quero me referir, né, a the children sem citar the children. Então eu vou falar they. O que é they? Eles. Então esse they está se referindo a the children. They were looking for colorful eggs. Certo? Então, só para ficar claro, esse they está se referindo a quê? The children, tá? Nossa resposta de prática na sala de aula vai ser essa mais curta, mas eu sugiro que vocês, né, em casa, ao praticarem, né, they were looking for colorful legs, porque você vai estar praticando mais o inglês, beleza? Então, what were the children looking for? O que as crianças estavam procurando? Colorful eggs. Segunda pergunta. Where were the children running? Where? Você se lembra que quando se trata de where, né, nós temos algumas palavras aí. Where, when, who. São usadas especificamente para falar de um determinado assunto. Nunca vai ser outra coisa. Quando se trata de where, é sempre location. Então, location seria o nosso, né? Se fosse pegar a palavra mesmo aqui, seria o nosso onde. Então, where were the children running? A palavra normal é run, né? Só lembrar de Usain Bolt, run. Lembrar do Flash, né? O superpoder do Flash é que ele can run really fast. Ele consegue correr muito rápido. Então, running, correndo. No texto, como é que nós encontramos essa palavra? Nós encontramos ela aqui como ran. O que é ran? É o passado de run. Então, on a bright Easter morning, children ran through the yard. Então, where were the children running? Onde é que eles estavam correndo? In the yard. In the yard. Se tiver alguma dúvida ainda do que é yard, é só a gente voltar aqui, ó. Lembre-se que é essa parte aqui, ó. Se for na parte de trás da casa, backyard. Se for na parte da frente da casa, front yard, tá ok? Então, in the yard, esse é o local onde eles estavam correndo, certo? Essa vai ser nossa resposta de prática, né? Mais curta ali, tá? E se eu quiser responder de forma mais completa, como é que eu vou fazer?
quero me referir a the children, mais uma vez, só que eu não quero falar the children, eu quero usar uma outra forma. Como é que eu vou fazer? They. Então, esse they, ele está se referindo a the children. The children, ok? É uma referência to the children. They were running in the yard. Lá no texto, né, a palavra aqui, ao invés de ser in the yard, era through the yard, tá? Mas basicamente é a mesma coisa. Então, they, o que é they? The children. Pergunta número 3. Who shouted when they found something? Who? Então aqui, who. O que é o who? O who sempre vai ser person, tá ok? Person. Sempre, 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 sempre. Então, who shouted? O que é shouted? A gente vem aqui no texto e nós vemos aqui, né? One child. Aqui. Shouted. Shouted. Então, vamos entender a pergunta. Who shouted? Who person seria o nosso quem? Quem gritou when? O que é when? When, ele sempre vai ser time, ou seja, né, seria o nosso quando. Então, só aqui nós já temos where, sempre vai ser location, who sempre vai ser pessoa, when sempre vai ser time, tempo. Então, who shouted when they found something? Voltando no texto, nós temos aqui look, the Easter Bunny came. Isso aqui é o que ele gritou. Mas quem foi que gritou? One child. One child shouted. Então, nossa resposta aqui vai ser one child. One child. Quem gritou quando encontrou algo? One child. Tá ok? Pergunta de número 4. What did the family put in their baskets? Lembrando, né, que o did, ele indica a pergunta e ele coloca essa pergunta no passado. What did the family put in their baskets? O texto vai nos dizer o quê? The family left, ou seja, então aqui está falando da família, and filled their baskets with candy and eggs. Então a nossa resposta aqui vai ser o quê? O que que eles colocaram? Put in their baskets. Candy and eggs. E se eu quiser, professor, responder fazendo referência à família, sem repetir a palavra família, the family, que se eu quiser fazer isso, como é que eu faço? Vamos já ver. Como é que eu vou fazer? Eu vou falar they again, the family. The family put candy and eggs in their baskets, tá? Então, esse they aqui, ele se refere a the family. What did the family put in their baskets? O que a família colocou nas cestas deles? De que eles encheram? De candy and eggs, tá? Candy and eggs. What animal, number 5, what animal did the child say came? What animal did the child? Então, did, mais uma vez, né, ele é responsável por nos indicar que vem uma pergunta e que essa pergunta está no passado. Então, what animal? O que a criança gritou aqui?
One child shouted. O que que ela disse quando ela gritou? Look, the Easter Bunny. Então, nós estamos falando de um animal, né? De um animal. Que animal foi? The Easter Bunny. Ele gritou o quê? Look, the Easter Bunny came. Então, the Easter Bunny is the animal the child say came. What animal did the child say came? The Easter Bunny. The Easter Bunny. Aqui nós temos algumas perguntas referentes à primeira aula de Yes or No. Were the children inside the house? Inside, deixa eu tentar mostrar para vocês aqui. Aí vocês viram essa explicação na sala de aula. Nós temos uma pequena screwdriver. Eu vou descrever que essa screwdriver, essa chave, ela está dentro da caixa. Então eu vou dizer o quê? The screwdriver is inside the box. O que é o contrário de inside? Outside. Agora a chave está outside the box. The screwdriver is outside the box. The screwdriver is inside the box. The screwdriver is outside the box. Quando nós vamos lá para o texto vai dizer o quê? The children ran through the yard. The yard, de acordo com o que nós vimos aqui, yard. O yard é essa parte aqui. Ele está, supondo que isso aqui é a casa, está inside the house ou outside the house? Outside. Então está fora. As crianças estavam correndo in the yard, ou seja, no jardim ou no quintal. O quintal é inside the house ou outside the house? Outside the house, ou seja, fora. Então, nossa resposta vai ser o quê? Were the children inside the house? A resposta é não, né? Eles não estavam inside the house, eles estavam in the yard. Então, nós vamos colocar aqui no. The children ou they, se eu quero me referir a eles sem falar the children, they were outside. Então, nós vemos aqui que outside é o oposto de inside. They, aqui é uma referência a the children, tá ok? Como que a gente pode responder isso de outra forma? No, they weren't. O que é weren't? É a contração de were not. Assim como nós vimos muito, né, nas aulas anteriores, was not. Qual é a contração de was not? Wasn't. Então, no nosso caso aqui, não, eles não estavam. Ou seja, não, eles não estavam inside the house. Eles não estavam dentro da casa. Tá? Pergunta de número 2. Did the family fill their baskets with candy? Nós vamos para o texto aqui e nós temos aqui a descrição, né? The family left and filled their baskets with candy and eggs. Então, nós podemos dizer que sim, yes, they, o que é they? The family, they did, tá? Porque nós temos did aqui na pergunta, nós vamos ter o did na resposta. They, quem é they? The family. Ok? Yes, they did. O texto não está perguntando se foi só com candies, porque lá fala candy and eggs. Então, tinha candy? Tinha. Então, a resposta, yes, they did. Então, a resposta vai ser essa daqui, tá? E a última pergunta aqui da parte de respostas yes or no. Did the Easter Bunny bring eggs? Did, ele vai estar se referindo aqui à pergunta, e essa pergunta está no passado. E nós temos uma palavra nova aqui para alguns de vocês, né? Nem todos, mas a palavra nova é bring. Bring, o passado de bring é brought.
tá? O passado dessa palavra aqui, bring, é brought. Então, vamos supor, né? Eu chego para você e falo, I brought this to you. I brought this to you. Eu trouxe isso para você. Então, brought é trouxe, é o passado. Bring é trazer, é o presente. Então, did the Easter Bunny bring eggs? De acordo com o texto, o que a criancinha disse lá? Look, the Easter Bunny came. One child shouted, holding a chocolate egg. Então, sim, a resposta é sim. Por quê? Porque a criança que falou isso estava segurando um ovo da Páscoa. Então, o coelhinho da Páscoa trouxe ovos. Did the Easter Bunny bring eggs? O coelhinho da Páscoa trouxe ovos? Yes, he did. Apesar de nós estarmos falando de um animalzinho, né, um coelhinho, nós podemos utilizar o he aqui sem problema, tá bom? Então, aqui nós encerramos a pergunta e resposta da primeira aula. Aqui nós temos as perguntas e respostas da segunda aula, tá? E a gente vai fazer tudo em sequência. E, ao final, eu vou gravar um outro vídeo fazendo a leitura da pergunta e resposta. E, ao final dela, só vou ler as perguntas e vou deixar um tempo para que você responda. Então, você pode fazer a prática de duas formas. Você pode repetir a pergunta depois de mim e você pode responder a pergunta, tá? What do eggs remind us of? What do eggs remind us of? Então, nós vimos muito did, né, que é o passado de do. Então, aqui o do está no presente, ele só indica a pergunta, porque essa pergunta está no presente. Então, what do eggs remind us of? Diferente do português, nós juntamos aqui o what, tá? What, com o of, para saber o quê? Do que os ovos nos remind. Lembra? Nós temos remember, é quando você mesmo se lembra de algo, e nós temos remind, que é quando outra pessoa ou você colocou um aplicativo para te lembrar de alguma coisa, esse aplicativo reminds you to do something. Então, remind. What do eggs remind us of? Nós vamos para o texto e nós temos aqui eggs remind us do que? Of new life, de uma nova vida. Então, of new life. É do que os ovos nos lembram, tá? Então, nossa resposta de prática aqui na sala de aula vai ser essa daqui, ok? A nossa prática aí, para você praticar mais o inglês, nós vamos fazer uma referência a eggs. Como é que eu faço referência a eggs sem repetir a palavra eggs aqui embaixo no texto? They. Então, nós vemos que nós podemos utilizar o they não só para falar de pessoas, mas também de objetos no plural. They, the eggs, remind us of new life. Tá? Então, o they aqui, ele é uma referência a eggs, beleza? Segunda pergunta. Where was Jesus placed after he died? Where was Jesus placed after he died? Where? Location, sempre location. Vamos lá no texto e ver. O texto diz, Jesus died, was placed in a tomb. Então, a resposta curta, né? In a tomb. Agora, eu quero fazer uma referência a Jesus sem citar o nome Jesus. Como é que eu faço isso? Assim como nós fizemos they para falar de family, the children, Jesus, he is the Son of God after he died. Então, aqui nós temos he, quem é he? Jesus. Então, como é que eu posso responder aqui embaixo sem citar o nome Jesus? He was placed in a tomb. He was placed in a tomb. Tá? Então, he aqui, só para a gente ficar bem entendido. Jesus was placed in a tomb. Where? Onde? Location. Where was Jesus placed after he died? He was placed in a tomb. Então, ele foi colocado numa tumba, segundo o texto lá.
On which day did Jesus rise? Então, which, né, nós temos aqui o which, ele é um sinônimo de that, tá? Então, seria o nosso que. Então, on which day did Jesus rise? Em que dia Jesus rise? Qual é o passado de rise que nós temos lá no texto? Rose. O que o texto nos diz? On the third day, he, quem é he? Jesus, rose from the dead. Então, nós sabemos que foi on the third day. Como é que eu posso responder isso aí colocando o número ao invés de simplesmente escrever por extenso? On the third. Como é que eu represento isso aqui? Eu vou pegar as duas últimas letras da palavra third. Quais são essas duas letras? RD. Third day. Aqui eu posso também, né, me referir a Jesus mais uma vez como he, tá? He, vamos marcar aqui. He, o que? O passado de rise, rose on the third day. Então, he, quem é he? Jesus. He rose on the third day. Nós vamos ficar com essa resposta aqui, que ela é mais completinha, ok? Para a nossa prática. What is the real reason we celebrate Easter? What is the real reason we celebrate Easter? According to the text, but the real reason we celebrate Easter is that Jesus is alive. Então, qual é a verdadeira razão que nós celebramos a Páscoa? Jesus is alive. Como é que eu posso responder isso de uma forma mais completa? We celebrate Easter because eu estou dando a razão. Por quê? Because Jesus is alive, tá? Então, nós celebramos a Páscoa porque Jesus está vivo. Então, what is the real reason? Qual é a verdadeira razão we celebrate Easter? Nós celebramos a Páscoa. Jesus is alive. Who spoke to the children later? Lembrando que who vai ser sempre o quê? Person. Who spoke? O que é spoke? É o passado de speak, tá? Nós temos speak, o passado de speak vai ser spoke. Então, falar. Quem falou com as crianças mais tarde naquele dia? Nós temos later. Their father said. Então, nós sabemos que quem falou, who spoke to the children later? Later, their father said. Então, nós podemos colocar their father. Ou nós poderíamos colocar the father, né? Não especificando que era o pai deles, mas no caso aqui era o pai deles, nós vamos deixar their father, tá ok? Agora aqui as perguntas com as respostas simplesmente de yes or no. Did Jesus stay there? Did, né? É o passado de do. Ele está aqui para indicar a pergunta e dizer que essa pergunta está em que tempo? No passado. Did Jesus stay there? Stay. Você lembra? Você está treinando o cachorrinho, você ensina ele a sentar. Você fala sit down, o cachorrinho sentou, você stay, fica, né? Então, did Jesus stay? Esse did está colocando esse stay no passado, para essa pergunta ser no passado. Então, Jesus ficou, qual é uma outra palavra para ficou? Permaneceu. Então, Jesus permaneceu morto? Não, né? De acordo com o texto, on the third day he rose from the dead. Então, não. No. Did Jesus stay dead? No. He didn't. Ou seja, não, ele não permaneceu morto. Não, ele não permaneceu. Did Jesus stay dead? Outra forma de eu responder, no, he rose
from the dead. Por que eu estou colocando outras respostas? Para você ver que não existe só uma resposta certinha, não. Você pode responder de várias formas. E por último, no, he came back to life. Se você não está lembrando o que é rose from the dead e came back to life, eu sugiro que você volte e assista a aula novamente. Então, nossa resposta vai ser essa aqui. No, he didn't. Ou seja, não, ele não permaneceu morto. Is Easter only about eggs? Is Easter only about eggs? Então, o is, ele está aqui, né, indicando a pergunta, né? O que essa pergunta quer saber? Only. Only, nós temos uma outra palavra, né, que é sinônimo de only, que é just. Então, imagine que você está num restaurante, numa churrascaria, o garçom chega e pergunta para você, what can I get you? Né, ali, quer saber o que você vai querer. Aí você tem a opção de picanha, costela, várias coisas, refrigerante, vinho, enfim. Aí você fala, just water, please, or only water, please. Então, apenas ou somente, só água. Então, é a função desse only e do just. Eu poderia usar o just aqui ao invés de only, sobre ovos. A Páscoa é apenas sobre ovos? Sim ou não? Não, né? No, it isn't. Não, não é. Tem alguma outra coisa que eu possa responder aqui sobre se a Páscoa é somente sobre ovos? No, it's about Jesus' resurrection. Então, vamos relembrar isso aqui. Eu tenho Jesus e tenho um apóstrofe no final. O que esse apóstrofe representa? Uma outra forma de eu falar isso seria no, it's about the resurrection of Jesus. Não, é a respeito da ressurreição de Jesus. Então, esse apóstrofe aqui, depois do nome de Jesus, ele significa de, é como se fosse um of. Por que tem o apóstrofe e não tem S? Por exemplo, se fosse John, teria apóstrofe S. John's resurrection, ou seja, a ressurreição do John. Porque o nome Jesus já termina com S, então não tem necessidade de colocar um outro S aqui, não tem necessidade, fica implícito. Então, significa no, it's about Jesus' resurrection. Essa vai ser a nossa resposta de prática, tá bom? E por último, is Jesus alive? Is Jesus alive? Jesus está vivo? Is Jesus alive? Yes, he is. Sim, ele está. Então, aqui nós finalizamos, né, essa aula. Eu sugiro que você assista, pratique, para que quando a gente chegar na sala de aula, a gente já tenha dominado esse assunto, tá ok? Então, muito obrigado por assistir, te vejo na próxima aula.